A gente está de volta com o Globo Comunidade, que hoje fala sobre os perigos de usar equipamentos eletrônicos sem cuidar da postura. A gente tem aqui uma imagem que mostra como normalmente as pessoas ficam durante o uso do computador. Eu vou convidar aqui o Dr. José Carlos Cordeiro para ele mostrar aí quais são os erros dessa forma de se sentar no uso do computador, doutor. Bom, Daniela, os principais erros é a parte postural, a coluna não está ereta, certo? Ele deveria estender mais o pescoço para que o pescoço ficasse mais ereto. Ele não está bem encostado na cadeira, isso também faria com que ele tivesse uma melhor postura. Descendo pelos membros superiores, os membros superiores eles não estão apoiados na mesa, não tem um apoio adequado na mesa, e os membros inferiores estão flexionados, levando a todo um problema em quadril e em joelho, que deveriam estar mais estendidos com um apoio nos pés. A gente vê bem aqui, né, doutor, essa curvatura aqui nessa parte da coluna. Que problemas aí pode causar? Exato. Como eu falei, uma flexão além do normal do pescoço pode favorecer o surgimento de hérnias nessa região cervical. Tem gente que, além disso, as pernas não ficam nem nessa posição. Muito adolescente geralmente cruza as pernas em cima da cadeira. Isso também é prejudicial? Também é prejudicial. Da mesma forma, você está sentando de uma maneira inadequada e pode levar a algumas patologias em quadril e patologias em joelho. Se brincar, até problema na visão, né, doutor? Sim, porque com certeza. O olhar não está no mesmo nível do monitor. Sem dúvida nenhuma. Isso aqui você também estaria associado a alterações visuais, porque você estaria usando de maneira inadequada. Agora, que doenças são essas que esse tipo de postura pode causar? Pode levar dores em toda a região do dorso, principalmente na cervical, umas dores lombares, com compressão da nervosa, pode ser do nervo ciático, que vai levar dores irradiadas, levar dores no quadril, como bursites trocantéricas, tendinites nos punhos, artrose nas mãos, epicondilites em cotovelos, tendinite nos ombros, todos os processos inflamatórios que podem levar a serem causados pela má postura da pessoa diante do aparelho eletrônico. Bom, agora a gente vai trocar aí essa imagem por uma que mostra a forma adequada, e para isso eu vou chamar agora o doutor Geraldo Miranda, fisioterapeuta, para ele mostrar aí qual é a gente já vê, né? Mesmo quem não é da área de saúde percebe as diferenças, mas mostre aí, doutor, essa imagem em relação à anterior. Claro, vamos lá. Bom, então o primeiro passo a passo, muito bem colocado pelo Dr. Zé Carlos, nós temos uma cabeça com o nível dos ombros aqui, sem aquela flexão exacerbada, o que promove muito mais tranquilidade, menos esforço, menos sobrecarga para essa estrutura de cervical. Nós temos uma cifose torácica bem mais delineada, não temos, portanto, uma hipercifose torácica da forma como havia antes, em razão do aspecto que não era favorável. Nós temos um apoio muito bem definido da coluna lombar ao assento, o que é fundamental para quem trabalha muito tempo exposto e muitas horas ao computador. O braço também, né? O apoio. Temos um apoio de braço no mesmo nível da mesa, que é fundamental, ok? Isso neutraliza possíveis doenças da região de punho, mãos e cotovelos, evita que extensões e flexões de cotovelo, proporcionando epicondilites e demais lesões. Temos muito bem colocada, a questão da visão, da cuidado de visão. Né? Nós temos uma distância favorável, que é recomendado entre 40 e 60 centímetros, não mais que isso, ok? E esse monitor, quanto mais relacionado a perpendicular ao campo de visão do indivíduo, do usuário, melhor. Então, nós temos uma tolerância de 10 a 15 graus para cima ou para baixo. Temos algo importante aqui também em relação ao apoio para os pés. Nessa inclinaçãozinha. O ideal é que ele seja reclinável, seja ajustável, para que o usuário faça dorsiflexão e flexão plantar dos pés. Favorece muito a condição de vascularização e oxigenação tecidual. Agora, e no caso das mulheres, hein? Estando aí com salto alto, tem algum problema, doutor? Bem, o salto, ele por si só já traz uma consequência de um encurtamento dessa região posterior da batata da perna, o que é solicitado alongamentos adequados para essa situação, né? Existem, até nos postos de trabalho em que a gente tem o hábito de verificar, colaboradores que tiram o salto para poder ter um bom apoio, e é óbvio que depende da formalidade de cada ambiente. Agora, doutor José Carlos, aproveitando aqui a presença do senhor também, no caso de problemas de saúde físicos por conta de má postura, qual é o tratamento?
adequado? O tratamento adequado, assim, inicialmente é você corrigir sua postura. Uma vez que você corrige essa postura, você já começa a sentir os benefícios desta mudança. Caso isso não seja suficiente, podemos encaminhar para a fisioterapia, para fazer um tratamento mais adequado disso daí e trabalhar sempre em fortalecimento muscular. Bom, vamos voltar aqui, gente, para as nossas cadeirinhas, que eu vou exemplificar aqui uma forma errada, eu acredito, aí são os senhores que vão me dizer. Tem gente que usa o tablet assim, né? Ó, isso aqui é a forma errada, viu? Assim. Nessa posição. Certo. Então, doutor Geraldo, quero que o senhor me mostre a forma correta e os prejuízos quando isso não é feito adequadamente. Bem, quanto a tablets e smartphones, de modo geral, a gente não tem uma postura adequada para trabalho em tempos frequentes, muito tempo utilizando-os, né? Então, o ideal é que mesmo com tablets e com smartphones, a gente tome a precaução de colocar apoio nos braços. Um isso, para evitar aumento de possíveis lesões e tudo, nos membros superiores, sobretudo, e na coluna cervical. A gente não observa muito isso em usuários frequentes de tablets e smartphones. A gente observa muito que pessoas utilizam dessas demonstrações, né, dessas posturas inadequadas que você mesmo fez, Dani, sobrecarregando estruturas importantes de cervical, de ombro, trazendo por consequência possíveis lesões ortopédicas traumatológicas. Pronto, o senhor pode ficar aí com ele que eu vou dar outro exemplo errado. Interessante que eu dou o exemplo errado e o doutor ortopedista, o fisioterapeuta, dá o certo. No caso de smartphone ou celular, a gente vê muito por aí, né? Gente falando assim, ou andando na rua mesmo, mexendo na bolsa. Isso aqui, doutor, que problemas isso pode causar? Chega lá um paciente no seu consultório, acabado de dor, aí vai investigar isso aqui, hein? Esse tipo de postura. Essa é uma postura totalmente errada, né? Você está fazendo... Quando você faz a flexão nesta posição para segurar o aparelho aqui, você está forçando toda a sua coluna e seu ombro. Então, você vai ter dores musculares nessa região muito intensa. Você tem que realmente adequar a pessoa a, na hora de falar ao telefone, ela está também posicionada na maneira correta. Não é só o uso nesta posição que você começa a ter o problema, mas o próprio aparelho telefônico nesta posição, por si só, já atrapalha bastante. O fone de ouvido aí seria uma opção recomendada? O fone de ouvido é uma opção para ser feito isso daí, agora acarreta outros problemas que também têm que ser observados, problemas auditivos, mas da parte ortopédica em si, seria uma opção. Da parte de fisioterapia também. Muito bem. Bom, tempo de exposição, como nós iniciamos a nossa fala. Tempo de exposição é algo que deve ser muito bem avaliado. Quanto tempo esse indivíduo vai ficar com essa inclinação lateral? Quanto tempo que ele vai ficar com o smartphone utilizando disso? Usando, né, aí esse exemplo do senhor, o movimento ali dos dedos, principalmente dos polegares. Parece ser uma parte tão pequena no nosso corpo, mas esse movimento aqui, doutor, o que é que pode acarretar também no resto do corpo? Certo, pois não. Veja bem, como eu te disse, depende do tempo de exposição. Executando um tempo inadequado de execução a esses dois aparelhos, tendões e músculos são muito recrutados e aí pode sim gerar um processo inflamatório. Quais as recomendações diante dessa colocação? O smartphone, por exemplo, junto com o tablet, ele tem uma inversão de tela, de vertical para horizontal. Os usuários que gostam de teclar em frequentes períodos do dia, deve-se flexibilizar a postura, que a gente chama, que é utilizando do horizontal para o vertical, e aí pode-se utilizar não só de polegares, mas também de dedo indicador ou dedo médio, aguarda o retorno da mensagem do outro colega e aí já utiliza de vertical para horizontal, flexibilizando essa postura. É fundamental quando se permanece em um período longo do tempo que se flexibiliza essa postura para evitar sobrecarga de uma estrutura só. Uma outra coisa interessante no que o Geraldo falou é que quando você faz o uso de um aparelho celular, muitas vezes... Posso pegar o seu? Claro. Pronto, licença. Você faz o uso desta maneira, que não é a melhor maneira, porque você está usando o seu polegar de uma maneira inadequada. Então, qual que é o ideal? É você estar na postura correta e muitas vezes utilizar outra mão. Diz aqui, talvez você tenha uma maneira mais lenta de estar escrevendo, mas com uma postura muito mais adequada e menos danosa às suas articulações. Bom, daqui a pouco a gente continua essa conversa aqui, porque no próximo bloco vamos falar sobre alongamentos que podem ajudar a evitar essas dores musculares. E você pode fazer sozinho em casa ou no trabalho. A gente mostra já depois do intervalo.